Então o vídeo de hoje, como provavelmente você já viu no título, é sobre BB Seguridade. E aqui a gente vai falar essencialmente de três coisas, né? Primeiro, uma visão geral do BB Seguridade, focando nos dividendos altos deles. Nós vamos entender por que desse dividendo e, por fim, vamos calcular o nosso preço teto ali, né? Qual que é o meu preço hoje de compra de BB Seguridade. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, BB Seguridade está aí cotado hoje a R$ 32,89 no momento que eu gravo este vídeo, PL de 7,38, PVP de 6,27 e Dividend Yield de 12,76, ou seja, praticamente 1% ao mês aí, né? E o último dividendo que a gente teve de BB Seguridade, que foi pago no mês passado, mês de agosto, né? Hoje a gente está no mês 9, setembro, foi de 1,94, representando um payout aí de 86,1%. Se você não sabe o que é payout, payout basicamente é a porcentagem do lucro que a empresa distribuiu, ou seja, 86% do lucro que ela teve, ela distribuiu. Se eu pegar esse total do valor que ela vai distribuir e divido pela quantidade de ações, eu vou ter 1,94. Agora, uma coisa muito interessante, né? Então, fazendo uma conta de padaria aqui, né? A gente pegar esse 1,94 que ela distribuiu, dividir pelo 32,89, que é o valor que ela está cotada hoje, multiplico por 100, eu tenho um dividend yield de 5,9% aproximadamente aí. Lembrando que esse é o resultado do primeiro semestre, ou seja, eu ainda vou ter os dividendos referentes ao segundo semestre e a empresa já distribuiu 6%. E aí você vai me dizer, nossa, Jonathan, a BB Seguridade é uma empresa muito boa, que ela distribui muitos dividendos, então eu vou comprar a BB Seguridade. Calma aí, a gente vai chegar lá, vamos entender o porquê que ela consegue fazer isso, em que momento que BB Seguridade está. E para a gente começar a entender isso, eu vou precisar que você pegue o seu café já, que agora é um tema muito importante. Então vamos lá. Então primeiro a gente tem que entender a estrutura. BB Seguridades é uma holding de seguros do Banco do Brasil. Então ela é detentora de outras empresas que vendem seguros. E uma empresa que ela vende seguro, ela tem duas formas de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, que é com a venda do seguro, né? Vendi o seguro, eu vou ter aquela recorrência do prêmio, que nada mais é do que a parcela do seguro que você paga. Então isso é intitulado prêmio pela seguradora. Então ela tem essa recorrência do seguro que ela vendeu e também, muito importante, do valor que ela tem aplicado. Porque imagina só, a seguradora foi lá e vendeu um seguro para 10 pessoas. Ela pega esse dinheiro, ela vai aplicar esse dinheiro para fazer esse dinheiro render. Porque o fim de toda a empresa é ter lucro. Então ela tem que ter lucro de alguma forma, além das vendas de seguro que ela fez. Então ela pega esse dinheiro e faz uma aplicação. Se ela aplicar esse dinheiro numa ação e essa ação, por acaso, cai, e nesse momento ela tem que pagar o sinistro para alguém que solicitou. Então, qual é o risco da seguradora não ter esse dinheiro? Portanto, o que é determinado pelos órgãos regulamentadores aí, né? Que majoritariamente esse investimento que a seguradora faz tem que ser em renda fixa, tem que ser em títulos públicos, enfim. E a renda fixa, ela vai estar atrelada, ela vai estar fixada, né? Por isso, renda fixa, a um índice, que seria a taxa Selic. E para te provar o que eu estou falando, eu entrei aqui no relatório de BB Seguridade e olha só, a Brasilleg aqui, né, estou na página 25 do relatório, é uma empresa que a BB Seguridade Holding é detentora. Perceba que essa tabela aqui, ela representa a composição das aplicações financeiras da Brasilleg, que é uma das empresas que a Holding é detentora. E a gente tem um volume muito grande aqui, ó, em pós-fixados, ou seja, ele varia conforme a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, a rentabilidade desses caras aqui também vai subir. Então o lucro da seguradora vai aumentar. O volume pré-fixado é um pouco menor, é que entra aquela questão de marcação ao mercado, né? Se você não sabe o que é marcação ao mercado, deixa nos comentários, eu posso fazer um vídeo sobre isso também, é muito interessante. Marcação ao mercado, dá para ganhar muito dinheiro com isso, mas basicamente pra gente o que interessa aqui é entender realmente como esse dinheiro está alocado. Então, bom, basicamente agora a gente sabe que a seguradora ganha dinheiro com a venda dos seguros e também com o dinheiro que entra para ela do pagamento dos prêmios, e ela faz a aplicação desse valor. Essa aplicação tem que ser majoritariamente em renda fixa. A gente até viu aqui no relatório do BB Seguridade, né, da Brasilleg, que a maioria deles estão em títulos pós-fixados, ou seja, eles variam conforme a Selic. Como a Selic de hoje está em 15%, o que vai acontecer com essa rentabilidade? Vai aumentar também. Portanto, o resultado, o lucro da empresa como um todo também vai aumentar. Ah, Jonathan, então eu vou comprar BB Seguridade, porque se a taxa de juros está alta e boa parte do resultado dela também acompanha a taxa de juros, eu vou ganhar muitos dividendos. E aí que entra a terceira parte desse vídeo, que é a gente analisar até que preço que valeria a pena para a gente estar comprando BB Seguridade. E bom, para fazer essa conta, né, eu uso um método bem
semelhante ao do BACE, basicamente é o mesmo método, mas é com base num yield mínimo esperado por ano, que eu considero ideal, que é o mínimo que eu aceito receber. Lembrando, isso aqui é o meu preço teto, não é uma recomendação de compra. Então me acompanha aqui na planilha para a gente entender isso. Aqui eu listo a quantidade de ações, a quantidade de ações em tesouraria, o lucro líquido, e aqui eu tenho alguns anos que já se passaram, ou seja, eu peguei uma projeção histórica do que BB Seguridade entregou para mim definir meu preço teto e uma tomada de decisão. Listei os lucros, listei o payout de cada ano e a partir do lucro e payout eu tenho o dividendo. Divido esse dividendo total, né, que é o valor montante que ela distribuiu pela quantidade de ações para mim ter o dividendo por ação. E aí eu crio o dividendo de ação para cada ano. Para o ano de 2025 eu considerei um lucro um pouco menor, até que 2024 foi extremamente conservador, e 2026 também, como se a gente não tivesse nenhum crescimento de lucro. Para o payout eu considerei um payout de 60%, porque eu já estou sendo conservador no lucro, o payout dos outros anos não fugiu muito disso. E a partir disso, a partir desses dados, a partir desses dividendos por ação, a gente tira uma média, e essa média seria a média de dividendos recebidos nesses últimos anos, ou se você fizer uma projeção futura, né, você pode considerar essa média de forma histórica e projetiva, né? Então você compila tudo numa média só. Esse resultado, essa média final, ela vai representar os 6%, que é o mínimo que eu julgo adequado para receber de dividendo em um ano. Você pode colocar 8%, 10%, enfim, fica a seu critério, mas eu julgo no mínimo 6% o valor aceitável aí de dividendos no ano. E com isso meu preço teto vai para 44,25. Eu posso brincar com esses valores aqui, né? Vamos colocar 8%, por exemplo. Então teria um preço teto de 33, ainda ficaria dentro. Então BB Seguridade hoje, mesmo pagando muito dividendo, né, mesmo estando bem atrativo aí, ela continua dentro do meu preço teto. E como a gente tem essa projeção, né, o Copom fez a reunião na última quarta-feira, que foi a super quarta, porque a gente também teve a reunião do Fed lá nos Estados Unidos, mas o Copom manteve a taxa Selic em 15%, né, por um período mais prolongado aí, a princípio no final desse ano a gente não vai ter a baixa dessa Selic, e sim somente no ano que vem, né, uma projeção de 12,38% aí para 2026, muito provavelmente o resultado de BB Seguridade venha bem atrativo. Lembrando que outro fator que impacta bastante também é a quantidade de sinistros solicitados no período. Então, se eu não tenho muito sinistro sendo solicitado durante o período, meu lucro também não vai ser tão afetado. Essa união desses dois pontos, né, da taxa de juros e de uma taxa baixa de sinistralidade, colaboram, né, mutuamente aí para um lucro muito interessante e, consequentemente, dividendos bem altos de uma seguradora. Esse é o vídeo de forma bem breve para a gente dar um geralzão e entender BB Seguridade, porque tem muita gente falando. Se você gostou do vídeo, se eu conseguir te ensinar algo novo, já se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.